Muito obrigada por terem vindo. Se a situação financeira da agência é satisfatória ou insatisfatória, dependendo disso, é solicitado uma garantia ou não. No caso do GoLight, isso não é requerido, então não faz parte do processo. A solução de pré-pagamento, que antes não existia, agora é uma possibilidade, cartão de crédito, e vocês terem um único relatório para facilitar toda a reconciliação de vocês. O Gold Standard, as diferenças são que vocês precisariam apresentar uma garantia financeira, mas a garantia financeira, nesse caso, ela é para por um período de 2 anos, os primeiros 2 anos. Se vocês não tiverem nenhum inconveniente no processo durante esses 2 anos, se não tiver pagamento atrasado, se vocês apresentarem a documentação em dia, tudo que for solicitado, depois de 2 anos, a IATA devolve essa garantia para vocês e vocês conseguem continuar operando sem nenhuma garantia. A outra diferença é que vai permitir o pagamento faturado. Então, se vocês teriam uma linha de crédito, digamos, que vocês podem fazer emissão até um certo limite. Depois, no final do período, né, os períodos são normalmente semanais, então vamos supor, começa na segunda-feira, termina no domingo, tudo que vocês emitirem nessa semana, vocês pagam na próxima semana. Então, terminando o período, depois de 5 dias, vem a data de pagamento, vocês efetuam o pagamento do que foi emitido na semana anterior. Então, essa é também uma grande vantagem do Gold Standard. Então, dependendo do tipo de cliente que você tiver e da demanda, quanto à forma de pagamento, esse poderia ser o modelo ideal para vocês. O Go Eurozone é muito similar ao Go Standard, mas como ele não aplica para a nossa região, eu não vou falar muito sobre ele, mas só para vocês saberem, de repente vocês têm um outro segmento dentro da própria agência, que tem representação na Europa, é bem parecido ao Gold Standard, permite todas as formas de pagamento, mas ele só é válido para as agências que estão sediadas nos países europeus. Tá? Então, se for o caso de alguém de vocês, essa poderia ser uma opção. E aqui tem todos os detalhes sobre a elegibilidade, que também vai tudo muito específico para o mercado europeu. E, finalmente, o Go Global, que é também similar ao Go Standard, mas ele é para as agências multinacionais. Então, o que vai acontecer é que a matriz, por exemplo, vamos supor que a matriz fica no Brasil, mas vocês têm representação na Europa, na Ásia, na América Latina. Então, você no Brasil vai cuidar de todo o grupo, você vai apresentar documentação para a IATA e gerenciar todo esse programa, a relação com a IATA desde da sua matriz, sem precisar ter representantes lá fora nas filiais que tenham que cumprir com as exigências da IATA. Então, isso também principalmente para facilitar todo esse processo para vocês. Só um minutinho que eu estou tentando passar aqui. Ah, foi. Então, isso é o que a gente já falou, também permitindo todas as formas de pagamento. Existem alguns BSPs em alguns países que têm uma terceira forma de pagamento, que seria a IATA EasyPay. Ele estava disponível no Brasil, nesse momento não está. Isso é devido às regulações locais, né? Provavelmente a gente vai voltar a ter em breve, mas é como se fosse um cartão virtual de pré-pagamento.
Mas como ele não está disponível nesse momento, nós temos o pré-pagamento direto na conta também. Só um minutinho, gente. Bom, enquanto isso, aqui a gente colocou no mesmo slide os diferentes tipos de credenciamento para vocês verem a diferença de cada um, o que inclui em um, o que não inclui em outro. Então, eu acho que esse é uma informação importante para que vocês possam compará-los, né? E aí é muito particular de cada negócio, e depende muito do perfil de cliente que vocês têm. Se vocês têm clientes que sempre pagam com cartão de crédito e vocês realmente não precisam de uma emissão faturada, o GoLight seria uma opção interessante, é mais econômica, é mais simples, menos exigências. Vocês podem iniciar pelo GoLight e depois, quando vocês identificarem uma necessidade, vocês podem passar para o Go Standard, sem problema nenhum. Não existe um tempo de carência, nada disso. Vocês podem simplesmente cumprir com os requisitos do outro e vocês já poderiam passar para o outro. Existe uma diferença de preço, e eu vou explicar isso para vocês direitinho. Tirando tirando o credenciamento, eu queria só passar para vocês, porque muitas vezes as pessoas só conhecem a IATA, ou de repente não conhecem ou conhecem a IATA pelo programa de credenciamento, mas a IATA realmente abrange muitos temas dentro da aviação. Como nós representamos todas as empresas aéreas no mundo inteiro, nós trabalhamos em estrutura de aeroportos, nós trabalhamos com soluções de dados que hoje em dia são cada vez mais importantes. Nós trabalhamos com a parte de segurança, biocombustível. Então, tudo que vocês possam imaginar de aviação, a IATA está envolvida e joga um papel muito importante. O BSP Link, que é a primeira parte ali que vocês estão vendo, é justamente o sistema que vocês precisariam utilizar uma vez que vocês tiverem o código IATA, que vocês forem credenciados. Então, é um sistema que naturalmente vai estar no dia a dia de vocês, que é onde vocês vão baixar os relatórios, onde vocês vão, de repente, disputar alguma nota de débito que alguma empresa aérea enviou, onde vocês vão consultar todo tipo de informação nessa relação que vocês têm com as empresas aéreas. Existem relatórios que são muito úteis para vocês, para que vocês, como agência, possam saber se de repente vocês querem focar em algum nicho específico. Por exemplo, hoje em dia, Japão tá bastante na moda, Coreia. Vocês querem montar algum pacote específico e vocês querem entender o comportamento dos clientes, o comportamento da demanda, o que eles estão comprando mais, que época que eles estão viajando mais. Então, esse tipo de coisa a gente tem todo esse tipo de dado e nossos colegas estão no nosso stand para explicar para vocês. Então, é algo que agrega muito valor para o seu negócio, porque você acaba sendo muito assertivo no momento de escolher para que lado você quer ir nos próximos anos. Além disso, nós temos, por exemplo, o Thematic,
que é um serviço de vistos. Então, quais são as exigências para que para que os seus clientes possam entrar em cada país? É necessário visto? É necessário vacina? Quais são essas exigências? Muitas vezes a gente não tem essa informação e a gente não tem uma fonte confiável para analisar isso e passar essa informação, esse valor agregado para o seu cliente. Essa plataforma do Teamatic é algo que vocês podem integrar no sistema de vocês e facilmente vocês conseguem compartilhar essa informação com o seu cliente, trazendo mais valor para o serviço que vocês prestam para ele. E nós temos treinamentos, temos um departamento dedicado a treinamentos e são treinamentos de todo tipo para o profissional de aviação em turismo. Então, se é algo que você gostaria de aprender mais, a IATA provavelmente vai ter um curso na nossa página, tem todos os tipos de curso, você pode buscar por palavra-chave ou qualquer outro tipo de informação. Nós temos cursos online e nós temos cursos presenciais. Nós temos um escritório no Brasil, que é em São Paulo, que é um dos centros de treinamento. Então, provavelmente você conseguiria simplesmente ir para São Paulo para fazer o curso, ou então você pode fazer virtual. Nós temos vários centros de treinamento no mundo todo, que muitas pessoas viajam, aproveitam que vão tirar férias, passam uns dias fazendo o curso e depois seguem com as suas férias. Então, é também mais um tipo de valor que você pode agregar como profissional e muita vantagem para o seu cliente, porque quanto mais informação e conhecimento você tem, melhor você consegue prestar um atendimento. E você, como agente de viagens, a gente falou até agora sobre o credenciamento para a agência. Só que você, dentro da sua agência, você é o agente de viagens. Então, nós temos a carteira de identificação que chama ID Card, que é uma carteirinha de identificação para o agente que trabalha numa agência que tem o código IATA, que é credenciado da IATA. Então, se a sua agência tem um código IATA, você consegue oferecer para os seus funcionários como benefício a carteirinha de identificação, esse ID Card, porque essa identificação como agente de viagens, que é uma identificação, de novo, reconhecida mundialmente, vai trazer como benefício para o funcionário descontos, ofertas especiais, para quando os funcionários forem sair de férias com a família, eles podem consultar, existe uma plataforma onde ele pode ver todas as opções, todas as ofertas que existem para o agente de viagens que tem essa carteirinha. Então, isso pode servir como um benefício adicional para os funcionários da sua agência. Essa carteirinha, ela é renovável todo ano, enquanto você estiver trabalhando na agência, que possui um código IATA válido, você já seria elegível para essa carteirinha. Vamos ver. Nós temos no nosso portal, bom, nós temos o iata.org, que é a página da IATA, e nós temos dentro da página da IATA o portal de atendimento ao cliente. Então, dentro do nosso portal, se você ainda não tem certeza de qual tipo de credenciamento seria ideal para sua agência, nós temos o Accreditation Wizard, que nós chamamos, que é justamente você responder algumas perguntas que o sistema está te dando e ele vai te dizer no final, é como se fosse um quiz, né? Que aí no final ele te fala, bom, de acordo com as suas respostas, esse é o programa ideal para a sua agência. Então, para te ajudar também a definir qual é esse tipo de credenciamento.
Tá meio lento, mas nós já estamos terminando. Então nós falamos até agora sobre credenciamento da IATA, que é você aplicar, enviar toda a documentação e poder, ter abrir as portas para que você inicie uma relação diretamente com as empresas aéreas. Depois de ouvir isso, você pode pensar: "Bom, eu estou feliz com o meu intermediário, com o meu consolidador, eu não preciso, ter uma relação direta com a empresa aérea, eu quero só ter o meu código IATA para eu ter o reconhecimento internacional para qualquer coisa que for não aéreo. Eu quero só um código que eu possa utilizar com qualquer fornecedor no mundo inteiro, porque eu vendo muito pacote e o aéreo está ok, eu não preciso disso". Existe um código que chama TIDS. O TIDS significa Travel Industry Designator Service. Ele é simplesmente um código IATA. Ele não faz parte do programa de credenciamento, mas ele é um serviço que a IATA oferece de maneira gratuita, somente para você obter o código. Se você é uma agência estabelecida como agência, se você tem o seu contrato social, você tem a entidade agência de viagem, se você tem o Cadastur, você já é elegível para obter esse código. Então, se você ainda não tem certeza que realmente é isso que você quer, você pode iniciar, de repente, pelo TIDS. Aqui estão os requisitos, é muito simples. Você também vai no mesmo portal, você solicita, o código TIDS, em 3, 4 dias você tem ele na mão. E aí você consegue utilizá-lo para qualquer, fornecedor que não seja empresa aérea, tá? No mundo inteiro. Então, é importante vocês saberem que existe essa possibilidade, porque sua agência pode estar começando agora, você ainda não sabe como é que você vai, fazer, quais são os parceiros que você vai ter. Então, você, teria como iniciar esse, não paga nada, não custa você, ter esse, e depois, no momento que você decidir para que lado você vai, levar o seu negócio, aí você, de repente, pode aplicar para o Go Lite ou para o Go Standard, para qualquer outro, tipo de credenciamento que já teria um custo, né. Então, o TIDS pode ser uma boa, ideia para vocês. E já para acabar, se você já, tem definido qual é o tipo de credenciamento que você gostaria de ter, ou se o TIDS, seria suficiente para o seu negócio, você simplesmente, pode iniciar esse contato com a gente. Eu quero colocar para vocês, antes de mostrar o portal, os valores, né. Tem muita gente que chegou lá no nosso stand e falou: "Nossa, eu achei que fosse totalmente inalcançável o credenciamento IATA. Eu achei que era muito caro, eu achei que era uma coisa muito complicada", mas, realmente, eu vou confessar que, no passado, esse único processo de credenciamento, ele era realmente mais complicado do que é hoje. Nós revisamos todo o processo e agora, está muito mais fácil você conseguir estabelecer esse relacionamento com a IATA. O Go Lite, ele custa 250 francos suíços para aplicação, que seria 150 mais os 100, as 2 primeiras linhas. Esse é um valor único. O franco suíço, por quê? Porque a nossa matriz está na Suíça e todas as resoluções da IATA, são em francos suíços quanto a valor. O franco suíço, ele está muito parecido com o dólar americano, então é como se fosse $250 americanos, dá mais ou menos uns R$ 1.600 hoje em dia. Depois que você paga esse credenciamento, você já não paga mais essa taxa, a única coisa que você teria que pagar seria a taxa anual. Então, uma vez por ano, você pagaria 200, 350 ou 500 francos suíços, e isso vai depender do volume de vendas que você faz por ano, tá. Então, normalmente, assim, o mais simples seria 250 francos mais 200 francos todo ano, uma vez por ano.
tá? Os 250 uma vez só e 200 todo ano. Gold Standard já vai para 1.500 e a taxa anual é a mesma coisa. E aí os outros tipos de credenciamento são realmente para empresas multinacionais ou baseadas na Europa. Como solicitar o credenciamento? Então, decidiram, já sabem o que vocês querem, vocês simplesmente têm que ir no nosso portal, dentro do iata.org, precisamente seria iata.org/cs de Customer Service. Então, vocês vão criar uma conta, se cadastrar como agência e você como usuário, e ali você já começa a ter acesso aos serviços self-service que tem dentro do portal da IATA. Um deles é credenciamento de agências de viagem. Quando você entrar no credenciamento de agências, você vai colocar o país, Brasil, ele já vai te dar todos os requisitos, todos os documentos que você tem que apresentar. Existe um formulário online, você vai preencher o formulário com os dados da agência, os contatos que a gente precisa ter com vocês, né, os detalhes de contato, e no final anexar esses documentos. Quando vocês enviarem essa solicitação, a IATA vai receber e vai analisar esses documentos. Analisando, a gente fala, ok, os documentos estão tudo certo, ou falta mais alguma coisa. Quando tiver tudo certo, a gente vai enviar a fatura para o pagamento da taxa de aplicação e da taxa anual. A taxa anual você paga antecipada, que vale para o ano seguinte inteiro. Você enviou o pagamento, a gente vai acusar recibo, vai verificar que está tudo ok, e você recebe a carta de boas-vindas e o seu código IATA que foi assignado para vocês. Se for o Gold Standard, a gente vai aguardar a garantia financeira chegar, vocês vão enviar para a gente a garantia, que essa é a que tem que ter 2 anos de validade, depois a gente devolve. E você tem a aprovação com a sua carta. Então, é um processo já muito mais simples, a única coisa que eu sugiro é que vocês juntem toda a documentação antes de iniciar o processo, porque uma vez que vocês iniciarem o processo, a gente vai aguardar toda essa documentação chegar e existe um prazo. Se, sei lá, a gente fez uma solicitação de algum documento adicional, se em 5 dias vocês não entregarem, a gente vai ter que fechar o processo, aí vocês vão ter que iniciar outro processo. Então, o ideal é vocês veem os requisitos, juntam a documentação e já iniciam o processo de uma vez. Esse é o portal que eu falei para vocês, então iata.org/cs, e aí vocês vão criar a conta e iniciar esse relacionamento com a gente.